Gravando, senhora presidente. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Então, vamos iniciar a sessão da 4ª Câmara Julgadora do dia 10 de dezembro de 2025. Sejam todos bem-vindos. Agradeço aí, doutor Daniel, que hoje também está por aqui, né, nos auxiliando, substituindo, doutor Luiz Eduardo também, e a representação fiscal, representada então pelo doutor Rodolfo. Sejam bem-vindos todos. Temos a sustentação oral, doutora Carolina, está presente representando a Nutrition Santé. Então, vamos iniciar por este processo. É um recurso de ofício. O auto de infração é o 4145876. Eu sou a relatora. Eu vou aqui, então, gravar. Será feita a sustentação oral pela doutora Carolina. Na verdade, aqui a sustentação, como é recurso de ofício, então, doutor Rodolfo, para a doutora Carolina fará a sustentação oral, é isso? É porque é recurso de ofício, né? Uhum. Então, como é recurso de ofício, para eu gravar aqui seria pela representação fiscal. Então, não tem aqui a opção de gravar pela recorrida, né? Então, doutor Rodolfo, o senhor acha que é necessário eu aqui assinalar a sustentação oral, colocar o nome? Normalmente do Pedro eu já tenho os dados e registro, ou não há necessidade? Senhora presidente, eu... Está meio baixo. Melhor agora? Melhor agora, Já. sim. Eu tive acesso à decisão agora pela manhã e eu entendo que será necessário a elaboração e apresentação de uma manifestação. Então, se a doutora entender por bem registrar a minha sustentação oral, por assim dizer, eu posso lhe enviar os dados, de repente, Sim. não sei de que forma. Se quiser colocar no chat ou mandar. Pode ser, talvez Pode pelo ser? chat, né? Se for possível. Porque aí eu registro, né? Eu É só tinha. RG? O nome completo já está aqui, né? É que normalmente a gente registra, mas é opcional, né? Seu nome aqui eu já estou colocando. Joia. Está aqui na tela. É o documento de identificação. Só para deixar registrado, né? Então, bem, então eu sou a relatora, eu vou fazer aqui um resumo e depois eu registro aqui, né? Então, normalmente eu mando o voto pouco tempo antes, na verdade, ontem eu disponibilizei até, né, o meu relatório, e, bem, então são diversas infrações. Depois eu vou aqui mencionar cada uma delas. A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente o auto de infração, então cancelou os itens 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10. Foram mantidos os itens 4 e 5. Teve diversas diligências, né? E a última diligência certificou nos autos que os itens 4 e 5 foram quitados. Então, como é recurso de ofício, né, estão em discussão os itens, esses que eu mencionei, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10. O item 1 e 2, falta de pagamento do imposto, 1, 2 e 3, né, falta de pagamento do imposto. O item 6, porque o 4 e o 5 foram quitados, né? Então, é relativo à documentação fiscal, o 6, sobre o cancelamento de documento fiscal eletrônico contido
no demonstrativo, em anexo, com a relação de notas fiscais, com a solicitação de cancelamento foi feita em atraso. O item 7, 8, 9 e 10 é com relação aos livros fiscais, deixou de escriturar no livro de registro de entradas, né, o 7 e o 8, o 9 também, falta de escrituração no livro de registro de entradas, e o 10 deixou de prestar as informações necessárias para a confirmação das prestações de serviço. Então, aqui no relatório, eu registrei que, por 3 vezes, o ilustre jogador tributário converteu o julgamento em diligência para o AFR prestar esclarecimentos e elaborasse o RET-RAT. Então, em resposta, a fiscalização juntou sua manifestação, aqui mencionei as folhas, então foram 4 manifestações fiscais, né? Uma que é a manifestação fiscal normal, as outras de diligência, reconhecendo alguns equívocos. E a própria fiscalização, então, solicitou, né, na verdade, propôs a anulação dos itens 3, 6, 9 e 10. Então, a DTJ, né, decidiu por dar parcial procedência do AIM apenas quanto aos itens 4 e 5, que foram esses quitados, né? E quanto aos itens 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10, entendeu improcedentes, né? E aplicou a súmula 10 do TIT revisada. Então, foi certificado o pagamento desses itens e é este o breve resumo. Então, eu passo a palavra à doutora Carolina para fazer sua sustentação oral, depois a representação fiscal. Então, doutora Carolina, com a palavra por seus 15 minutos. Bom dia, obrigada, presidente, relatora. Cumprimento a todos os presentes, né, os conselheiros e demais presentes. Como muito bem aí observado pela ilustre presidente, então nós tínhamos aí 10 infrações, né, das quais aí a empresa já pagou a 4 e 5, e as que permaneceram aí são objeto de recurso de ofício. No entanto, a representação fiscal, ela busca ali restabelecer a 1, 2, 7 e 8, que são relacionadas à falta de escrituração de notas fiscais de entrada e às respectivas multas por descumprimento de obrigação acessória. As demais infrações ali, elas foram reconhecidas pelo próprio fiscal ali, que tiveram erros, né? Ele mesmo apresentou ali um parecer ainda que precário, reconhecendo ali a improcedência. Então, o que a gente busca demonstrar, julgadores, e reiterar aqui sobre a manutenção da decisão de primeira instância, de forma bem objetiva, é que o lançamento ele é ilíquido, ele foi inconsistente, ele foi instruído de forma, com todo respeito, inadequada e com cerceamento de defesa da contribuinte. A iliquidez do lançamento, julgadores, ali referente à infração 1 e 2, ela foi baseada num levantamento eletrônico feito pelo sistema da Cefaz, que acusou indevidamente ali um falso positivo de ausência de escrituração de notas fiscais. Contudo, a empresa demonstrou que essas notas foram sim escrituradas, comprovamos, juntamos o SPED fiscal, juntamos o sistema contábil fiscal da empresa também, verificando ali, né, de forma a conciliar essas operações. E aí foi convertido, né, teve 4 oportunidades da manifestação fiscal, tanto 3 diligências e a manifestação fiscal de praxe para o auditor fiscal se manifestar sobre esses documentos e os fundamentos da defesa. E ele não atendeu às determinações do órgão de primeira instância, né? Ele reconheceu que teve esse falso positivo, né, que o sistema acusou indevidamente, só que ele não apresentava as justificativas devidas nem as solicitações que eram ali requeridas pelo jogador de primeira instância, como analisar os nossos argumentos de que, além da escrituração, eram operações ou de devolução de venda ou de simples remessa, que ou não ensejam a cobrança ou são operações que não deveriam mesmo ser escrituradas. Então, com isso, não havia outra opção a não ser o jogador de primeira instância realmente cancelar este auto de infração por iliquidez. E, jogadores, essa iliquidez, ela permanece.
Agora, em segunda instância, teve aí uma nova apresentação, uma planilha também, utilizando-se aí do mesmo sistema, e de plano a gente já verificou que teve novamente ali algumas notas fiscais que foram escrituradas, sim, e mais uma vez houve omissão ali quanto aos argumentos da defesa. E julgadores, já aí então seria a quarta, quinta tentativa da fiscalização aí de consertar, né, ajustar um lançamento que está totalmente equivocado. Então nós entendemos que esse lançamento não deve subsistir e que permanece aí o cerceamento de defesa da contribuinte, né, ressaltando-se que nessa instância também, né, não se deve aí tentar consertar o lançamento, né, o lançamento ato privativo do auditor fiscal. Por isso, de forma preliminar, nós arguimos aí, né, que seja mantida a decisão de primeira instância por iliquidez, conforme decidida em primeira instância. E entrando aí de forma um pouco mais específica nas infrações, a gente tem a infração número 1, né, que seria aí também a ausência de escrituração. Como já mencionado, a empresa comprovou aí que a maioria das notas fiscais majoritariamente estão sim escrituradas. Juntamos aí o SPED fiscal, né? Juntamos a conciliação dessas notas e demonstramos que as notas que não foram escrituradas, que são poucas, ali são devoluções de mercadorias, né? Lembrando aí que a Jasmine, né, a Nutrition Santé, são alimentos, né? Então, com as devoluções ocorre o descarte dessas mercadorias. E, mesmo assim, a fiscalização mais uma vez ignorou esses fatos, está cobrando ICMS. Na verdade, sendo devoluções, a empresa sequer teria um débito de ICMS, mas um crédito, né? Então, tudo isso tem sido ignorado pela fiscalização. Então, a infração 1 também não pode subsistir tanto por escrituração quanto por se tratar ali de operações arroladas de devolução de mercadorias destinadas ao descarte. Quanto à infração número 2, aqui o equívoco, jogadores, é mais evidente ainda. Também houveram notas fiscais que foram escrituradas e as notas fiscais arroladas pela fiscalização como não escrituradas, elas são de um único fornecedor, a Iracema. A Iracema, ela realiza a operação de industrialização por encomenda para Nutrition do Paraná. No Paraná, a Nutrition do Paraná, então, a Iracema prestou o serviço de industrialização por encomenda para a Nutrition do Paraná. Jasmine, por assim dizer, acho que fica mais fácil a gente falar, para a Jasmine do Paraná. E a Jasmine do Paraná, né, orientou, então, que fosse essa mercadoria entregue diretamente na Jasmine de São Paulo. E a Iracema, portanto, emitiu uma nota de simples remessa, uma nota simbólica de remessa de mercadoria para a Jasmine de São Paulo, que é a hora recorrida. Em contrapartida, a Jasmine do Paraná emitiu uma nota de transferência dessa mercadoria para a Jasmine de São Paulo. E essas notas dos jogadores estão juntadas nos autos, são nossos argumentos de defesa. Portanto, a Jasmine de São Paulo, ela escritura a nota fiscal da Jasmine do Paraná, dando entrada nessa transferência interestadual. Porque se ela escriturar também a nota da Iracema, vai ter uma divergência de estoque, vai aumentar, duplicar o estoque. Então, a nota que é escriturada é a de transferência. A nota de simples remessa é para documentar o transporte, e nessa nota de simples remessa, ela faz remissão à nota fiscal de prestação de serviço, prestada pela Iracema para a Jasmine do Paraná, e também a de retorno de insumos, né, utilizados na industrialização, como embalagens, enfim. Então, tudo isso está devidamente documentado nos autos, foi explicado de forma exaustiva, tem sido ignorado pela fiscalização, né? Então, nós entendemos que a infração número 2 também, ela é subsistente, permanece a iliquidez, tanto por permanecer a liquidez do crédito tributário, quanto por ser materialmente indevida. Então, jogadores, nós que pugnamos aí pelo cancelamento das infrações 1 e 2, né, e das respectivas multas de obrigações por descumprimento de obrigações acessórias por não terem sido escrituradas, ali as respectivas multas 7 e 8. E quanto às demais infrações 3, 6, 9 e 10,
elas foram reconhecidas improcedentes pelo próprio fisco, e né, no parecer fiscal ali, ainda que precário que ele fez, ele reconheceu que estava errado, então que materialmente não existe infração, e isso foi confirmado pela primeira instância. Então, portanto, jogadores, nós entendemos aí que essa autuação ela é ilícita, não está devidamente comprovada as infrações, né, tanto do ponto de vista material, como do ponto de subsunção do fato à norma. Ela foi, com devido respeito aí, tecnicamente inadequada ali à instrução processual, e a contribuinte demonstrou aí, né, são dezenas e dezenas de documentos, juntamos os expedientes fiscais, as conciliações, demonstramos aí que o sistema contábil fiscal, né, da empresa consta todas essas notas, que não tem divergência ou ICMS a recolher nesse caso, né? Então, nós pugnamos aí pela manutenção integral da decisão de primeira instância, que cancelou aí as infrações, né, com exceção aí das que a empresa reconheceu, né, que foram aí cerca de 21 mil de referente ao ICMS-ST e crédito a maior, né, ela pagou lá prontamente na primeira instância, reconheceu essas infrações, as demais infrações são completamente subsistentes e por isso esse auto de infração deve ser integralmente cancelado. É o que nós requeremos. Então, muito obrigada a todos, agradeço pela atenção e eu estou disponível aí para qualquer dúvidas que vocês tenham aí sobre esse caso. Ok, doutora Carolina, muito obrigada aí pelos esclarecimentos, pela sua sustentação oral, que sintetizou bem o caso. Eu vou passar, então, ao meu voto, né, e depois eu abro a palavra para representação fiscal e para todos, né, para o debate. Bem, aqui, então, passando ao voto, eu falo que é recurso de ofício, né, e a representação fiscal pugna pelo restabelecimento dos itens 1, 2, 7 e 8. Então, aqui eu digo, na manifestação fiscal, então, inicialmente, a primeira, né, de folhas tais, houve concordância quanto à exclusão do item 9, então, inicialmente, né, do AIM, uma vez que fora lavado, então, essa acusação, né, em duplicidade. Aí depois adveio nova diligência, determinada pelo ilustrador tributário, determinando pela terceira vez, né, já que já passamos para a terceira diligência, para manifestar e 10. Então, a decisão recorrida, e aqui eu já adianto que recorrida, mantendo o cancelamento dos itens 1, 2, 7 e 8, e os outros itens também já haviam sido recomendados, né, pela fiscalização, o cancelamento, então mantive a decisão recorrida. Então, aqui trago o trecho da decisão recorrida, que bem esclareceu toda a questão, né? Então, a decisão recorrida de folhas tais reconheceu que a fiscalização não cumpriu o ônus de instruir o AIM com os elementos capazes de formar convicção acerca da veracidade da sua acusação, conforme excerto que transcrevo. Então, aqui trouxe os itens 42, 43, 44, 45, que bem delineou, né, e analisou todas as questões, né, e o trabalho fiscal, bem como a documentação que foi apresentada e os esclarecimentos que foram apresentados pela fiscalização, né, entendendo que não foram suficientes os esclarecimentos da fiscalização. Então, nesse sentido, sustenta a autuada que a iliquidez do crédito subsiste, não havendo que se falar em restabelecimento da autuação nos pontos cancelados, bem como o cerceamento de defesa do contribuinte, tendo em vista também a iliquidez do crédito tributário. Aí continuo. Tendo em vista a concordância da fiscalização quanto ao cancelamento dos itens 3, 9 e 10, fica mantida, então, a decisão recorrida quanto ao cancelamento dos mencionados itens. Então, resta 1, 2, 7 e 8. Né? Então, no que tange à infração 1, a autuada aponta que a maior parte das notas fiscais teriam sido escrituradas, indicando o período de registro na FD e esclarecendo que algumas notas se referem a devoluções de venda, fato que não foi observado
pela fiscalização, embora demonstrado na defesa. Verificando os autos, concordo com a decisão monocrática, haja vista que a Delegacia de Julgamento determinou a baixa do processo em diligência por 3 vezes para que a autoridade fiscal prestasse esclarecimentos de forma objetiva e conclusiva, inclusive para fazer as correções que julgasse necessárias. Entretanto, ainda subsistem questões relativas à iliquidez do lançamento, tendo em vista ter sido apontado pela autuada que se trata de devoluções, o que não foi verificado nas respostas da diligência. Então, nada, a fiscalização se manifestou, esclareceu esses pontos. Então, nessa linha de raciocínio, concordo com o ilustre julgador Acuó no sentido da insubsistência do lançamento tributário por absoluto vício insanável de liquidez. As provas das infrações fiscais cabem ao fisco, uma vez que não foram devidamente demonstradas, sendo reconhecido pela fiscalização que houve o falso positivo e, ao mesmo tempo, deixou de buscar a verdade material, presumindo a omissão dessas operações. Então, fica mantido o cancelamento quanto ao item 1. Quanto ao item 2, a contribuinte também alegou que as notas fiscais que não foram escrituradas são de um fornecedor, Iracema, e se trata de operações de simples remessas de mercadorias. Embora a DTJ tenha determinado em 3 diligências a manifestação sobre situação apontada pela autuada, a fiscalização novamente não analisou os documentos e argumentos apresentados sobre essas operações, limitando-se a argumentar que a recorrida seria confessa quanto a essa infração, dando guarida ao item do auto-infração, né? Esse é o item 2. Aponta a recorrida exemplificativamente, e aqui eu trago o exemplo que foi até mencionado, né, pela patrona na sua sustentação oral e que está no recurso, né? Exemplificou quanto às notas fiscais 1791 e 1792 foram emitidas para Jasmine, no Paraná, indicando-se a entrega na Jasmine de São Paulo. A nota fiscal número 1793, não escriturada, emitida pela Iracema para Jasmine de São Paulo, é de simples remessa de produto industrializado, referente às notas fiscais 1791 e 1792. Por sua vez, a Jasmine Paraná emitiu para a Jasmine São Paulo a nota fiscal 32968. Com CFOP 6151, transferência de produção de estabelecimento onde há destaque de ICMS. Então, essa nota fiscal escriturada no SPED fiscal para dar entrada da mercadoria, ou seja, a recorrida, né, aponta, então, que não há omissão de escrituração visando a operação desacobertada de nota fiscal. Então, para mim, houve a pairada dúvida, né? Pairada a dúvida que não foi esclarecida pelo AFR nas 3 diligências requeridas, então fica mantido o cancelamento do item 2, né? Porque senão seria o caso de nova diligência, seria essa conversão do julgamento de diligência. Eu não acho que seria adequada, né? Não propus a diligência, porque seria mais uma diligência. Então, como tivemos todas essas oportunidades já no processo, né? Então, eu entendo que deve ficar mantido o cancelamento dos itens 1 e 2, com relação aos itens 7 e 8, então, sustenta a autuada em subsistência das multas. A autoridade fiscal presumiu a ocorrência de omissão de operações tributadas, então, por ausência de escrituração das notas fiscais arroladas no anexo 6 e 7, com fulcro no inciso 5º do artigo 509 do regulamento. Então, portanto, tendo em vista a comprovação das operações questionadas pela autoridade fiscal, não restando caracterizada a suposta omissão, que são dos itens 1 e 2, né, mantido o cancelamento dos itens 1 e 2, então, por consequência, com relação às multas por descumprimento de obrigação acessória, pela falta de escrituração dos documentos, né, com relação à infração 1 e 2, então, respectivamente, as infrações 7 e 8 também devem ser canceladas. Então, mantidos os cancelamentos dos itens 7 e 8. Então, diante do exposto e pelo que dos autos consta, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Então, este é o meu voto. Estou aqui abrindo a manifestação da representação fiscal, que pediu já aqui, já está concedida, doutor Rodolfo, para a sua manifestação, e os debates estão abertos. Bom dia a todos. Me ouvem bem? Sim.
Sim. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a doutora Carolina pela sustentação oral, bastante pontual, a doutora Maria do Rosário pelo voto há pouco proferido. Já peço vênias em relação a alguns possíveis erros na minha manifestação, eu elaborei agora de última hora, então possivelmente vão ter alguns pequenos erros, mas se me permitirem, eu passo a leitura. Então, partindo do início, né, conforme visto, o presente julgamento cuida de recurso de ofício interposto pelo fisco em razão da decisão que cancelou os itens 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 da peça acusatória. O fisco concordou com o cancelamento do crédito constituído nos itens 3, 6, 9 e 10 do lançamento. Dessa forma, o recurso de ofício para análise se insurgiu contra a decisão de primeira instância em relação aos itens 1, 2, 7 e 8 do AIN. 1, 2 é pagamento e 7 e 8 falta de escrituração, né? Em que pese o bem elaborado voto apresentado pelo ilustre relator, a qual rendo minhas homenagens, elaborou-se a presente manifestação com o objetivo de se trazer à lube alguns pontos que, salvo melhor juízo, permite concluir, pelo acerto parcial do lançamento de ofício, ou ao menos que a decisão de primeira instância deva ser anulada para que outra seja proferida. Conforme visto, a decisão de primeira instância concluiu pelo cancelamento integral do crédito constituído nos itens acima apontados, sob fundamento de falta de liquidez e certeza. A seu turno, a referida decisão reconhece a existência das infrações descritas na exordial do AIN, assim como a própria autuada confessa o cometimento em parte das referidas infrações, conforme consignado no recurso de ofício. Conforme visto, a autuada alega trazer em sua defesa provas que demonstrariam a escrituração de parte das notas fiscais que constaram nos demonstrativos anexo 6 e anexo 7 do lançamento, o que impactaria o crédito constituído nos itens 1, 2, 7 e 8 do lançamento, o que de pronto demonstra não ter havido qualquer cerceamento de defesa. O julgador de primeira instância solicitou ao órgão autuante que, em colaboração, elaborasse novos demonstrativos, excluindo as notas fiscais para as quais o contribuinte teria demonstrado a escrituração. O ilustre julgador ressaltou que, uma vez que o fisco não elaborou os novos demonstrativos, o lançamento seria improcedente por falta de liquidez e certeza. Ora, com todo respeito aos posicionamentos em contrário, entende-se não ter sido dado o melhor desfecho ao presente caso. Partindo-se de um exemplo ilustrativo aleatório. O fisco autua o contribuinte pela falta de escrituração das notas fiscais de números 1 a 100. Se em sua defesa o contribuinte traz aos autos todos os elementos de prova que comprovariam a escrituração, por exemplo, das notas fiscais número 25, 35, 45, 50, aí apenas um exemplo de prova, né? Demonstrativos apontando as folhas da FD registro de entrada nas quais as notas fiscais estão escrituradas, aparentemente, o ilustre julgador teria à sua disposição todos os elementos necessários para que ele mesmo pudesse promover a exclusão das referidas notas fiscais da autuação. Assim, no presente caso concreto, se o contribuinte trouxe aos autos as provas que demonstrariam exatamente quais notas fiscais ele teria escriturado, em que pese ser uma possibilidade o órgão de julgamento solicitar a colaboração do fisco para a elaboração de novos demonstrativos, não me parece ser a melhor decisão se concluir pela improcedência integral do lançamento, sob a justificativa de que o fisco não atendeu à referida solicitação, ainda mais quando o próprio órgão de julgamento reconheceu a existência das infrações e o próprio contribuinte as confessou. Ressalte-se ainda que o órgão autuante, ainda que por equívoco, solicitou desde o início o retorno dos autos para a elaboração de RET-RAT, que seria o procedimento que ele entendia ser necessário para as exclusões. Então, isso aqui é apenas para ressaltar que, em que pese ter havido, e assim reconhecemos, né, uma certa entrave na comunicação entre o órgão de julgamento de primeira instância e o órgão autuante, aparentemente o órgão autuante ele demonstrava uma certa boa vontade em efetuar as exclusões, mas, segundo ele, o procedimento seria o RET-RAT, né? Assim, ainda que seja possível solicitar a colaboração do órgão autuante para a elaboração de novos demonstrativos, a falta da referida colaboração não deveria ensejar o cancelamento integral do crédito constituído no lançamento, sobretudo quando o ilustre jogador reconheceu o cometimento das infrações por parte da autuada e se ele tinha à sua disposição os elementos necessários para que ele mesmo pudesse efetuar as exclusões que entendesse necessárias. Não é incomum que em infrações da mesma natureza os contribuintes demonstrem, ainda que tardiamente, que parte das operações foram escrituradas, porém normalmente o desfecho é pela manutenção parcial do crédito, com exclusão das referidas operações.
Como se não bastasse isso, a DRF ressalta que os novos demonstrativos foram carregados aos autos as folhas 31.157, 31.186, eliminando a alegada falta de liquidez e certeza. Ressalta por fim, que todas as notas fiscais emitidas para a autuada deveriam ter sido escrituradas, independentemente da natureza da operação, se de simples remessa ou não. Tendo em vista o acima exposto, pugna-se pela anulação da decisão de primeira instância para que nova seja proferida, seja com base nos novos demonstrativos juntados aos autos, seja com base nos demonstrativos que venham a ser elaborados pelo órgão atuante, com a exclusão das operações que ele entenda terem sido escrituradas, com seus respectivos impactos também no crédito constituído nos itens 1 e 2 do lançamento. Contudo, se não for esse o entendimento dessa corrente da Câmara Julgadora, ao menos deve ser consignada na presente decisão que os créditos constituídos nos referidos itens, né, 1, 2, 7 e 8, são insubsistentes e não improcedentes, tendo em vista que somente após a defesa teria sido demonstrada a improcedência parcial do lançamento. Então, seriam essas as nossas considerações. Obrigada, doutor Rodolfo. Os debates estão abertos. Eu te acompanho, presidente, porque o lançamento tem que ser certo, né? O 42 CTN. Não é possível dizer que 3 diligências para suprir informações constituem um lançamento com certeza, ainda mais não cumprida a terceira. Então, eu acompanho. Só aqui uma observação, doutor Rodolfo. Eu estou olhando, então, o parecer do recurso de ofício, porque agora, em sua manifestação, está se pleiteando a anulação da decisão recorrida. Mas esse pedido, me parece, né, pelo que eu vi aqui, não constou do parecer, né? Então, seria um novo pedido, né? Porque, assim, para mim, essa parte da anulação chamou um pouco a atenção. Tem aqui toda a defesa, né, no parecer de recurso de ofício, pugnando pelo provimento, do parcial provimento do recurso de ofício. Estou vendo aqui a conclusão desse parecer, mas a anulação não percebi, nem me manifestei quanto a isso também. É só essa observação que eu queria colocar, então, que não constou no meu voto nada sobre anulação, nulidade, anulação da decisão recorrida, nada sobre isso. Então, eu mantenho aqui o voto, mas agradeço sempre a manifestação da representação fiscal e os debates continuam abertos para os demais juízes que sejam aí bem-vindos, podem se pronunciar. Senhora presidente, tudo bem? Tudo bem, pessoal aí, os demais juízes, representante, advogada. Faz 10 anos que eu não participo de uma sessão, eu fui juiz titular, agora eu sou delegado da primeira instância. Peço desculpa porque minha internet aqui está caindo, então se cair, esperem que eu volto rapidinho, acabei de conectar no celular, tá? Bom, eu vou fazer um pedido de vista, presidente, porque nos casos, pedir vista não, desculpa, de preferência, eu até já redigi, tá? Nos casos em que o contribuinte traz esclarecimentos, mesmo em recurso ordinário, eu normalmente acolho e peço para não ter uma supressão de instância, eu anulo a decisão em primeira instância para que seja revisitado os esclarecimentos, tá? Como houve uma diligência, me parece que há algum elemento para se manter alguma das infrações, principalmente ligados às obrigações acessórias, eu acho que teria que revisitar a primeira instância. Então, eu vou fazer um voto de preferência para anulando a decisão de primeira instância, para não haver supressão de instâncias, né, ter o duplo grau de jurisdição, por conta dos novos elementos juntados aos autos. Se me permitir, talvez o juiz Luiz Eduardo. Sim, pode solicitar aqui, você consegue? Você consegue, doutor? Aqui não estou vendo essa solicitação. Deixa eu só ver aqui. Pode. Solicitar voto de preferência. Me permite, só pela questão de ordem ali, não são novos elementos, são elementos que a gente está trazendo desde da defesa, desde a primeira defesa.
Na verdade, não são novos elementos, são esclarecimentos novos, tá? Se Isso. fossem novos elementos, não dá para acolher. Na verdade, são esclarecimentos do lançamento, né? Então, doutor Daniel, já abri aqui, aí se você quiser, né, registra e depois lê a sua preferência, não sei se seria o caso. Os debates continuam abertos. Bom, eu vou ler rapidamente. Peço vênia ao relator, à eminente relatora para votar, para apresentar seu voto de preferência. Bom, vamos lá. Peço vênia à eminente relatora para apresentar seu voto de preferência. Conforme consta na manifestação fiscal apresentada, a decisão de primeira instância cancelou os itens 1, 2, 3, 7 e 8 por suposta falta de liquidez dos valores lançados na planilha, fundamento esse que não teria sido superado na primeira diligência e nas demais. Após a aprovação da decisão singular, foi proposta nova diligência pela representação fiscal e o fiscal autuante, atendendo, juntou aos autos as folhas 31.157, 31.186, planilhas retificadas e novo documento que corrige os valores anteriormente apresentados, afastando completamente a liquidez apontada como causa de cancelamento. Trata-se, portanto, de esclarecimentos novos, produzidos somente após a decisão em primeira instância, que não foram submetidos à análise do ilustre julgador singular. Para que se preserve o duplo grau de jurisdição e se evite a supressão de instância, faça necessário retorno aos autos à origem, a fim de o julgador de primeira instância examine os documentos trazidos, os novos documentos trazidos, e proferida a nova decisão à luz das correções apresentadas pelo fisco autuante. Nesses termos, voto pelo provimento parcial do recurso de ofício, para anular decisão recorrida e determinar o retorno aos autos à primeira instância, para análise dos novos elementos. Assim como voto. Agora submeto ao demais juiz a decisão só. Na verdade, precisa ter uma emenda, desculpa, fez. Sem problema, pode fazer com calma. Como provavelmente já seja superado na questão, é só para fazer constar o. Instância excelente, anulação da decisão anterior. Senhora presidente, eu juntei a decisão, tá? Mas foi nesse sentido que eu li para os senhores. Ok, obrigada, doutor Daniel. Eu agradeço, né? Claro, sempre é bem-vindo o voto divergente, mas as minhas considerações aqui, eu mantenho meu voto no sentido de que não houve pedido da representação fiscal, não houve pedido sobre anulação da decisão recorrida, né? Eu acho que é um ponto, né, que não tivemos aqui no processo, né? Eu acho que processualmente
Quer dizer, houve após a decisão da primeira instância, né? Aí teve essa documentação, essa conta fiscal, esses documentos de folhas 3157, né? Esse que a manifestação, para a representação fiscal se referiu à conta fiscal, né? Mas eu não vejo como acolhermos, né, nesse momento processual, essa anulação da decisão de primeira instância. Eu peço vênia, presidente, Sim, pois não. para dizer o que eu entendo de recurso de ofício. O recurso de ofício é um reexame necessário que retorna praticamente tudo aos jogadores, né, aos juízes, e o parecer da representação, a gente não está distrito ao parecer. Então, o parecer, ela traz alguns elementos, mas para mim, por mais que não tivesse havido pedido em expresso para anulação, eu entendo que a gente poderia. Mas é um entendimento meu de recurso de ofício. Sim, os debates estão abertos, aí, se alguém quiser se pronunciar, contribuir aí, doutor Luiz, doutora Dou. Eu acompanho o seu voto, presidente, porque teve 3 diligências, não foi incrementada, né? A vedação de qualquer tipo de, vamos dizer, manifestação posterior de respeitar provas, né? E não argumentos. Então, eu acho que o processo está bem instruído. E aí, nessa situação, também, claro que o lançamento tem fragilidade, ele não é certo. 3 diligências não cumpridas não pode implicar na conclusão de um lançamento com certeza. Certeza e liquidez. Bom dia, presidente. Bom dia, Câmara. Parabenizo a patrona pela excelente sustentação. Parabenizo também a presidente pelo voto. Parabenizo também o doutor Daniel pela preferência. No caso em questão, aqui eu estou tendendo a acompanhar a presidente. Me parece que, apesar dos fundamentos trazidos pelo doutor Daniel, o processo já foi mais do que discutido na primeira instância. Não caberia agora a gente anular a decisão de primeira instância para voltar à discussão lá na primeira instância. Acompanhando a presidente. Ok, agradeço aí a manifestação de todos. Podemos encerrar, então, os debates. Mais alguma questão a ser trazida? Então, como eu disse, eu mantenho meu voto, né? E então encerramos aqui os debates. E passamos à verificação do quórum. Então, iniciando a votação. Então, encerrando a votação. Então, o caso da Nutrition Santé, o auto 4145876, o resultado foi recurso de ofício conhecido e não provido. Doutora Carolina, então esse foi o resultado, encerrando aqui o julgamento. Agradecemos aqui a sua presença, a sua participação, seus esclarecimentos. Tenham um bom dia. Obrigada a todos. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Tchau, tchau. 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 Agora temos a doutora Andresa para sustentação oral. Doutora Andresa, bom dia, nos ouve? Sim, presidente. Bom dia. Só vendo aqui a sua... é a Magazine Luiza, né?
Sim. Então, vou anunciar, agora vamos passar para isso. É o auto 5053073, Magazine Luiza, é o recurso ordinário do contribuinte, doutor Adolfo Bergamini é o relator. Então, vou gravar aqui, será feita a sustentação oral, com a palavra o relator, gravando a doutora Andresa para a sustentação oral. Então, doutor Adolfo, a palavra. Eu vou fazer a leitura da acusação e depois eu faço o registro do voto. Sim. Efetuou, em hipótese não permitida pela legislação, o recebimento de crédito ICMS no valor de 13 milhões e quebrados, no período de referência 10 de 2020, conforme comprova a cópia dos documentos fiscais juntados. Forçado na AGI a apuração do CMST, referência outubro de 20, tipo substitutiva. Esse lançamento é composto por 8 itens, sendo que 6 deles constam no campo fundamental legal, informação, artigo 270, esses 2, que é aquela repressão do CMST. O contribuinte notificado informar a origem dos valores, declarando que são provenientes de transferências de outros estabelecimentos do mesmo contribuinte, nos termos do artigo 270. Os artigos citados se referem à transferência na modalidade de nota fiscal de ressarcimento, porém, notificado e não notificado, o contribuinte não apresentou esses documentos. Para receber créditos originados do ressarcimento do CMST, tanto o contribuinte autuado quanto os substituídos da mesma empresa, remetentes dos créditos, deveriam ter cumprido os requisitos legais do artigo 8º a 11 das disposições transitórias da Caixa 42 de 18. Então, é essa a acusação fiscal. Obrigada, doutor Adolfo. Então, com a palavra, a doutora Andresa, para a sua sustentação oral, por 15 minutos. Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar novamente a presidente, os demais jogadores aqui presentes. Acredito que não temos mais, né, advogados. Bom, então trata-se de um auto de infração lavrado ali em face do estabelecimento da recorrente, em razão de supostas irregularidades na apropriação de créditos de CMST em outubro de 2020, decorrente do aparente descumprimento ali de obrigações acessórias. Com a penalidade aplicada no percentual de 50%, a dívida atingiu um montante ali de mais de 27 milhões, e em sede preliminar, há de ser reconhecida a reforma da decisão de origem por 2 motivos. Primeiro, pelo fato de que o auto de infração ele não descreve satisfatoriamente a infração, a obrigação que é imputada ali à recorrente. Primeiro, porque ele apenas imputa uma penalidade sobre o entendimento de que houve o descumprimento de uma obrigação acessória, e, passo seguinte, ele se limita a reproduzir o texto de lei. Não fala o porquê a recorrente deixou de... por que a recorrente descumpriu essa obrigação acessória. Então, aqui, a gente estaria diante de uma violação ao artigo 142 do CTN. E vale ressaltar, nesse momento, que não houve, em nenhum momento dos autos, uma dúvida, algum questionamento acerca da legitimidade dos créditos que foram apropriados pela recorrente, principalmente considerando que os arquivos eles foram devidamente acolhidos. Então, o auto de infração deve ser, a decisão deve ser reformada para que o auto de infração seja anulado, primeiro, por esse motivo, e segundo, pelo fato de que a infração, ela não foi precisa na sua caracterização. Ou seja, a aplicação da penalidade, na verdade. Porque o artigo 85, a linha F do artigo, ele traz a aplicação de penalidade na hipótese de creditamento do imposto. Mas ele nada fala sobre a aplicação de penalidade na hipótese da suposta ausência, no suposto descumprimento de obrigação acessória, tal como afirmado pelo auditor fiscal. Portanto, é nítido que o auditor fiscal se baseou em mera presunção, em mera analogia, para imputar a penalidade prevista nessa linha F do artigo 85 da legislação, e nós sabemos que, se há um inciso, uma linha específica
para essa infração, essa linha, esse inciso deveria ser imputado, e não um outro que não diz respeito à infração apontada pelo auditor fiscal. Então, nesse ponto, a gente aponta o erro da descrição da infração e sabemos que não, esse erro específico ele não é passível de correção pelo julgador, conforme já foi reconhecido em vários outros julgados por esse egrégio tribunal. Então, por esses dois motivos, há de ser reconhecida a necessidade de reforma da decisão e a consequente nulidade do auto de infração. E já entrando no mérito, então, a decisão recorrida, ela fala ali sobre ela entendeu que a falta de atendimento aos pressupostos legais, que seria o descumprimento da obrigação acessória, inviabilizaria o próprio crédito, mesmo que não houvesse nenhum questionamento, mesmo que não houve nenhum questionamento acerca da legitimidade dos créditos, principalmente considerando, mais uma vez estou reiterando isso, que os arquivos foram acolhidos. Então, foi considerado pelo fisco que o acolhimento dos arquivos, que foi validado, que foi validado indicando os valores que poderiam ser objeto de apropriação ou de transferência pela recorrente, e esse documento ele consta no próprio processo, nas folhas 28 dos autos, ou seja, é incontroverso a legitimidade dos créditos. E esse controle preciso da Secretaria da Fazenda, tanto utilizado na fase de pré- e pós-validador, justamente nos termos da portaria CAT, é o que garante, digamos, a legitimidade, a veracidade dos créditos, dos valores apropriados. Então, veja que não foi a recorrente que fez essa validação e falou que os créditos, para posteriormente falar que seus créditos foram acolhidos. Foi um procedimento adotado pela própria Cefaz e atestado no próprio processo. Então, julgadores, me parece uma situação um pouco ilógica, ou um pouco razoável, que os valores que a empresa ela tenha recolhido valores a maior de CMS-ST, portanto, ela tenha um direito a um crédito, e mesmo após esse direito ter sido reconhecido, com o acolhimento dos arquivos, ela seja obrigada a efetuar um novo recolhimento do tributo compensado em razão da exigência de mera obrigação obrigação acessória, em razão da exigência de mera nota fiscal de transferência dos créditos. Então, por esses motivos, pela preliminar e pelo mérito, que não parece ser razoável a aplicação da penalidade, a aplicação, a lavratura do auto de infração, e considerando que não houve em nenhum momento dolo, fraude ou qualquer outra hipótese que pudesse macular ou contaminar a boa-fé da contribuinte, requer-se, por consequência, seja ao menos reduzida ou cancelada a infração aplicada, observando seus princípios da razoabilidade, o princípio do não confisco, e, por fim, requer-se também o integral conhecimento e o conhecimento integral provimento do recurso voluntário. E, no mais, são esses os pontos que eu gostaria de trazer nesse momento. Muito obrigada pela atenção de todos e desejo um ótimo dia. Obrigada, doutora Andresa, pelos seus esclarecimentos, sustentação oral. Então, passo a palavra ao relator, doutor Adolfo. Obrigado, presidente. Parabéns, obrigado pela defesa oral. Bom, eu afasto para a preliminar de sessão de defesa. Todos os elementos do auto de infração foram cumpridos, a descrição está bem feita, tanto assim que a contribuinte compreendeu bem o que está em jogo e tanto assim que se defendeu adequadamente. Ao contrário do que a advogada alega, nossa Lei 13457 permite sim que eventuais erros de incisos, etc., sejam retificados pelo órgão julgador, isso não é causa de nulidade. Então, preliminar afastado.
Com relação ao mérito, eu faço a leitura do voto. Segundo a recorrente, o objeto da autuação resume-se ao suposto descumprimento de simples obrigação acessória relativo à transferência de crédito entre estabelecimentos da própria recorrente, não parando dúvidas acerca do direito ao efetivo ressarcimento. Logo, no sentido da recorrente, a infração cometida não poderia impedir o seu direito constitucional de restituição da quantia paga, caso o faturador presumido não se realize. Considerando que ela enviou a Cefaz arquivo digitais de ressarcimento. Pois bem, inicialmente, devo enfatizar que o direito ao ressarcimento ao SMST não é irrestrito, devendo ser observadas as imposições legais. Para o creditamento do imposto retido, há de se observar o rito previsto na legislação. No caso, comento o artigo 272 do RICMES, bem como os artigos tais e quais das disposições transitórias da Caixa 42, estabelece como requisitos essenciais ao ressarcimento um conjunto de ações que deve ser adotado tanto pelo contribuinte quanto pelo fisco, a saber: 1. Envio pelo contribuinte substituído de arquivos digitais de valor de ressarcimento. 2. Expedição pelo fisco de manifestação fiscal conclusiva para parecer favorável das verificações fiscais realizadas. 3. Requerimento pelo contribuinte substituído de emissão de nota fiscal de ressarcimento. 4. Obtenção pelo contribuinte substituído das autorizações e vistos das notas fiscais de ressarcimento. E em todos esses itens eu menciono qual que é o fundamento legal. No caso em tela, verifica-se que a recorrente cumpriu apenas a ação de que trata o item 1, reproduzido a iuris, ou seja, apenas transmitiu arquivos de ressarcimento de valores que foram acolhidos pelo fisco. Essa é apenas uma etapa do procedimento de ressarcimento, e até então o fisco não pôde chancelar os valores requeridos, portanto, não pôde apor o visto nas notas fiscais de ressarcimento. Nesse passo, ainda que os procedimentos de ressarcimento de ST tenham se modernizado e todo o trâmite ocorra de modo eletrônico, fato é que a recorrente não poderia ter aproveitado o crédito de imposto retido sem autorização do fisco. Por fim, ratifico os direitos da representação fiscal, quando assevera que a presente exigência não ofende a não conectividade, uma vez que o direito ao crédito não é absoluto, e como afirmei, o ressarcimento ST não é restrito e depende dos requisitos da legislação. Então, com relação ao mérito, eu mantenho a acusação fiscal. Acréscimos legais, temos aqui a súmula 13, com relação à atualização da base de cálculo da multa punitiva. Estamos falando de acusação fiscal que implica em obrigação principal, né? O crédito deve ter glosado. Por essa razão, inaplicável 527-A do RICMES. Então, nesse contexto, eu conheço do ordinário e nego o provimento para manter a decisão corrida pelos seus próprios fundamentos. Obrigada, então, doutor Adolfo. Então, os debates estão abertos. Senhor presidente, peço a palavra. Acompanhe o relator na integralidade do voto. Parabenizo a patrona pela sustentação, parabenizo o relator pelo voto, acompanho integralmente. Senhora presidente, apenas para cumprimentar a doutora Andressa pela sustentação oral, doutor Adolfo pelo voto há pouco proferido, sem quaisquer considerações por parte da representação fiscal. Obrigado. Muito obrigada a todos. Então, vamos encerrar os debates. Eu também acompanho o relator. O voto está bem fundamentado. Então, encerramos os debates e vamos passar à verificação do quórum e votação. Então, iniciando a votação. Encerrando a votação, então todos acompanharam o relator. Então, o caso do auto de infração 5053.073, Magazine Luiza,
Então, o resultado foi o recurso ordinário conhecido e não provido. Esse é o resultado, doutora Andresa, encerrando aqui a votação, encerrando o julgamento, agradecemos a sua participação, a sua presença, a sua sustentação oral e de esclarecimentos. Então, tenham um bom dia. Bom dia, presidente. Muito obrigada e obrigada a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, então, encerrei aqui o julgamento desse caso. Vamos, então, agora não temos mais advogados presentes para sustentações orais. Então, vamos seguir aqui a pauta. Então, o segundo processo da pauta é o auto 5038737, True Nutrition Brasil, Nutrição Animal, é um recurso de ofício, o doutor Adolfo é o relator. Então, aqui estou abrindo. Não temos sustentação oral, não tem solicitação, nem tem advogado presente. Então, doutor Adolfo, por favor, com a palavra, seu voto. Eu estou aqui fazendo registro, esse caso é bem simples, nem vou entrar no mérito da acusação. Houve aqui um pedido de denúncia espontânea que tramitou regularmente no fisco, da Fazenda. A primeira instância acolheu a denúncia espontânea, e aí veio o recurso de ofício, e eu estou mantendo a decisão, negando o provimento do recurso de ofício. Então, vamos aguardar aqui o seu registro Uhum. do voto. E a seguir, então, já abrimos a palavra, a representação fiscal vai se manifestar, os demais. Registrei. Bom, então eu circulei o voto ontem, talvez o Luiz Eduardo Doriano não tenha tido acesso, mas eu imagino que o Pedro tenha encaminhado. De todo modo, Doutor Rodolfo é que é a representação fiscal, né? desculpa, não, acho que o Pedro encaminhou ontem, não sei se você chegou a ver, presidente do nosso grupo, os meus votos, então acho que ele levou o destinatário, então, não sei se chegou a encaminhar para todos aí. Então, tem aqui a acusação fiscal em relação à diferença de saída de mercadoria, foi feito o levantamento fiscal, mas aí o contribuinte informa que fez denúncia espontânea, que foi acolhida pelo fisco em uma decisão definitiva e irretratável. Isso está apontado nos autos. O fiscal autuante diz o seguinte, que de fato apresentou a sua defesa, despacho DRT 13, Núcleo de Justiça Especializado, no qual foi acolhida a denúncia espontânea. Ele diz que ele não tinha conhecimento dessa denúncia espontânea, mas, de todo modo, ela existe. Então, por essa razão, o auto foi cancelado pela denúncia espontânea e veio agora o recurso de ofício em relação ao tema. Eu estou mantendo a decisão. O voto já está registrado. Sim. Os debates estão abertos. Estou vendo aqui a solicitação da representação fiscal, doutor Adolfo, para sua manifestação, então, concedida aqui para o registro. Por favor, e depois aí o senhor pode ler sua manifestação. Perfeito. Bom, primeiramente, gostaria de cumprimentar o doutor Adolfo pelo voto há pouco proferido. A minha manifestação também, ela é bastante simples, de alguma forma aqui eu vou tentar resumi-la, mas nós focamos em algo que já fora trazido em sede de recurso de ofício, né, das razões de recurso de ofício, que é o fato de que o contribuinte ele não justificou toda a diferença apurada pelo fisco, né? Então, a partir aqui do item 2, né, que pese o bem elaborado voto apresentado pelo relator, ocorrendo minhas homenagens, elaborou-se a presente manifestação com o objetivo de trazer a lume alguns pontos que, salvo melhor juízo, permite concluir pelo acerto parcial do lançamento de ofício. Então,
Aqui é um parágrafo introdutório dizendo a respeito da possibilidade do procedimento de levantamento fiscal, da elaboração do procedimento de levantamento fiscal pelo fisco, né? O parágrafo 3º é esse. E aqui, a partir do parágrafo 4º, da diferença apurada pelo procedimento de levantamento fiscal, emerge uma presunção relativa, decorrência lógica da presunção relativa à inversão do ônus da prova. Assim, da presunção relativa cabe prova em contrário, que deve ser realizada pelo contribuinte autuado. Em que pese as respeitáveis razões esposadas na decisão de primeira instância que acatou a denúncia espontânea carreada aos autos, não restou demonstrado que, ao se considerar as operações objeto da referida denúncia espontânea, as diferenças apuradas nos demonstrativos do fisco restariam aniquiladas. Vejamos, as folhas 1 do lançamento, o fisco aponta uma diferença de saídas no montante de R$ 250.396.942,45. As folhas 1040, que é a denúncia espontânea, que conforme constou aos autos e do voto do condutor, engloba todas as operações do período objeto do levantamento, a contribuinte demonstraria que parte da diferença apurada pelo fisco, em importe de R$ 247.389.2.859, estaria justificada. Porém, conforme apontado no recurso de ofício, restaria sem qualquer comprovação por parte do contribuinte o montante de R$ 3.007.461,60. Vejamos breve excerto das folhas 1073. Então, esses excertos são do recurso de ofício, tá? Diante da manifestação do AFRE, autuante, mas tendo em vista que a diferença entre remessas internas de mercadorias para depósito fechado e retornos internos informada no expediente números tais relativamente ao ano de 2020 perfaz 247 milhões, ao passo que a diferença apurada pelo fisco por meio do levantamento fiscal relativamente ao mesmo ano perfaz 250 milhões, somos pelo restabelecimento da multa em relação à diferença apurada, a maior por meio de levantamento fiscal no montante de 3 milhões, não amparada por denúncia espontânea, que corresponde à multa de 603 mil. Então, nos termos da legislação vigente, caberia ao contribuinte elaborar novos demonstrativos comprovando que, ao se considerar operações objetos da denúncia espontânea, os resultados das diferenças apuradas resultariam em zero. Nesses termos, o artigo 22, parágrafo 1º da Lei 13457, combinado com o 37 do mesmo diploma legal, aqui eu trago a transcrição dos referidos dispositivos, que eu peço vênias para não fazer a leitura. Dessa forma, a conclusão lógica é que a recorrente não foi capaz de afastar a presunção apontada na peça exordial para toda a diferença apurada. Em que pese o levantamento fiscal trazendo em sua essência uma presunção relativa, ou seja, capaz de ser elidida pelo contribuinte, a falta de provas aptas a inibir integralmente a pretensão do fisco sedimentar outra presunção para o montante para o qual não houve justificativa por parte do contribuinte, confirmando o acerto do lançamento tributário para a referida diferença. Tendo em vista o acima exposto, o crédito constituído no presente lançamento deve prosperar para o montante não justificado pelo contribuinte. Então, seriam essas as nossas considerações. Obrigada, doutor Rodolfo, pela sua manifestação, sempre é bem-vindo. Então, passo a palavra ao relator, doutor Adolfo. Dou parabéns pela manifestação, e a combatividade deve ser própria do causídico que representa uma parte, tanto advogado como a questão fiscal. Só que aqui a gente não tem processo mais. O contribuinte não ofereceu resistência à pretensão do fisco de receber imposto, pelo contrário, ele a confessou. A denúncia espontânea é uma confissão. E isso tramitou pelo procedimento correto, né? E foi o próprio fisco paulista quem aceitou a denúncia espontânea e os valores constantes da denúncia espontânea. Aqui a gente não tem mais lide, não tem mais processo aqui. Não há mais o que ser julgado. Não há duas partes confrontando seus respectivos pontos de vista e que cabe a nós dizer quem é que está certo e está errado. Acabou o processo. E foi o fisco que aceitou esse encerramento do processo. Então, não cabia ao contribuinte apresentar nada aqui. Ele não tem que aproveitar demonstrativo, nada. Ele confessou. Ele não disse que o fisco está errado. Ele disse que está certo. E ele pagou lá, né, espontâneo, isso foi tramitado. Não cabe ao TIT, que é um órgão julgador de litígio, ser um homologador ou não de maneira espontânea que tramitou nos órgãos adequados do próprio fisco. Então, a gente não tem outra alternativa aqui, senão acolher uma decisão monocrática. Obrigada, doutor Adolfo. Doutor Rodolfo, com a palavra, o senhor pediu a palavra, se manifestar? Pois não. Perfeito. Com todo respeito ao posicionamento do doutor Adolfo, eu entendo que o procedimento de levantamento fiscal, ele traz
para termos de apuração uma determinada diferença, né? E cabe ao contribuinte apontar ou não as razões dessa diferença. Então, quando o contribuinte aponta que parte daquela diferença estaria aniquilada em razão da denúncia espontânea, com todo respeito, resta sem comprovação uma outra parte apurada pelo fisco para a qual não houve justificativa. Então, se tem 100 milhões de diferença, o contribuinte fala, olha, eu realizei uma denúncia espontânea e essa denúncia espontânea para o ano de 2020 aniquila 90 milhões dessa diferença apurada. Ok, o fisco aceitou essa parte, porém 10 milhões ficaram sem comprovação. O contribuinte não trouxe qualquer outra justificativa em relação a essa outra parte da diferença apurada. Ainda que em relação, conforme a própria acusação traz, a remessas e retornos, porém, para a parte da diferença, vamos pensar aí os 10 milhões, só a título de exemplo, o contribuinte não trouxe os retornos dessas operações do depósito fechado para o seu estabelecimento. Então, essa diferença continua em aberto, e é sobre essa diferença que continua existindo, com todo respeito ao posicionamento do Dr. Adolfo, mas continua existindo contencioso. E é para essa diferença que o fisco aponta a lupa e diz, olha, isso aqui ainda não foi comprovado, não tem qualquer justificativa, não foi apresentado qualquer outra ponderação por parte do contribuinte. Parte disso aqui retornou apenas no ano seguinte, então estamos demonstrando, não tem essa justificativa. Então, por tal razão, juntamos a presente manifestação. Bom, eu reafirmo aqui que não tem que trazer mesmo, porque isso foi denúncia espontânea, o fisco aceitou a denúncia espontânea. Não cabe a nós falando que a denúncia está errada. Foi o fisco que aceitou. Então, é um ato que tem validade. Não cabe ao órgão julgador reformar o que o próprio fisco aceitou. Então, eu mantenho a posição. Doutor Adolfo, então, uma pergunta. Esse é a resposta à diligência, o expediente SFP 2023-16503? Como é que é? Desculpa. Aqui no seu voto. Não, essa questão o fisco aceitou foi a diligência do expediente. É um despacho que foi dado pela DRT-13, Núcleo de Serviço Especializado. Está lá? Tá? Sim. Então, no seu voto, é esse trecho aqui, né? Em resposta à diligência, a autoridade autuante anexou cópia do expediente, folhas 1032, 1047, 1057. Deixa eu pegar aqui as folhas. Concluindo que a denúncia espontânea em foco abrange todo o exercício 2020. Isso é o que estou lendo, está no seu voto, né? É isso aí. É isso, né? Correspondendo a todas as operações. Eu estou lendo aqui o voto. Todas as operações, objeto presente lançamento fiscal do AIM tal. É esse trecho, né? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Essas folhas, ele junta o expediente integral da denúncia espontânea, né, que diz que se refere a todo o período de 2020. Então, mesmo se referindo a todo o período de 2020, ainda resta essa diferença. Esse é o nosso ponto. Ele fala, olha, para todo o período de 2020, a contribuinte trouxe tudo que ela trouxe em relativo ao período de 2020 e nós acatamos. Ok, o fisco mesmo fala, olha, em relação a esse montante aqui, de fato, a denúncia espontânea comprova. E aí a representação fiscal fala, mas tem esse outro tantinho aqui que o contribuinte não comprovou. Mesmo ele tendo aceitado todas as operações para o período de 2020 que a contribuinte traz. Isso aí, para nós, esse fato de ter aceitado todo o período de 2020 apenas reforça o fato de que restou uma diferença ainda a ser comprovada pelo contribuinte. Esse é o debate que a representação fiscal tem que travar com o órgão da Fazenda do Estado que deferiu denúncia espontânea, não aqui no tribunal. Eu tenho algumas considerações também. Me parece que essa diferença deveria ter sido discutida lá no pedido de desculpa, fugiu o nome. Denúncia espontânea. Denúncia espontânea.
Creio que não é no processo agora que a gente vai discutir essa diferença. E aí, quando vocês fazem a diligência lá para o órgão fiscal fala, ó, a gente acolheu denúncia espontânea do período tal a tal. Então, assim, há uma infração, né, remessa de mercadorias para depósito fechado, de um período tal a tal, e essa denúncia espontânea dizia sobre isso. Eu tendo a acompanhar o relator se nenhum outro juiz me trouxer uma luz, porque eu acho que não é nesse processo que a gente tem que discutir. Deveria ter sido lá no processo administrativo de pedido de denúncia espontânea. Me perdoe a insistência, senhora presidente, prometo que a última interferência é que se a denúncia é espontânea, ela é anterior à autuação. Então, o contribuinte foi lá, ele notou que ele estava enviando mercadorias para o depósito fechado e o depósito fechado não estava retornando as notas fiscais que acompanhariam as mercadorias para aquele estabelecimento, ou ao menos as notas fiscais de remessa simbólica. O contribuinte, antes de qualquer operação do fisco, antes de qualquer início de operação, vai lá e promove uma denúncia espontânea dizendo, olha, eu, depósito fechado, inscrição número 188.068.371.111, notei que deixei de emitir em retorno ao estabelecimento depositante essas notas fiscais aqui, para todo esse período de 2020, que perfazem um montante de 247 milhões. Anos depois, ou períodos depois, ou meses depois, o fisco vai lá, elabora um procedimento de levantamento fiscal no contribuinte em relação às remessas e retornos para o depósito fechado e apura uma diferença de 250 milhões. O contribuinte ergue a mão e fala, olha, em relação à parte dessa diferença, eu, tempos atrás, já promovi uma denúncia espontânea, e traz e justifica parte daquela diferença. E resta uma parte da diferença. Então, é sobre isso que o recurso de ofício aponta, né, e traz luz. Então, não teria como ter sido discutido isso em sede de denúncia espontânea, se a denúncia espontânea se aperfeiçoou antes do procedimento de levantamento fiscal. O único momento da gente discutir isso é no processo administrativo tributário. Não, isso passou por um processo, teve um despacho, teve uma verificação. Não foi, Rodolfo, não é a fiscalização poderia ter trazido a época. não é um ato unilateral. Tem um despacho, um procedimento, tem uma verificação. Se não feito lá, paciência, mas o fisco falou no despacho que abrange todo o período de 2020. E a denúncia espontânea, ela é mesmo feita antes da ação fiscal. Esse é o pressuposto, porque se ele já tem ação fiscal, não pode ter denúncia espontânea. É o que diz o artigo 138 do CTN, que está em vigor até hoje, nunca foi revogado. E no nosso RIC está lá no 529, só por lá, que fala também da denúncia espontânea. Foi cumprido exatamente com o rigor que diz a legislação. Se o fisco não verificou lá a denúncia espontânea, a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que ele deferiu a denúncia espontânea e disse expressamente que abrange todo o período. Só acrescentando aí a minha consideração, essa diferença deveria ter sido apontada lá à época, quando estava se discutindo a denúncia espontânea. Você fala assim, desse período a esse período, eu faço uma denúncia espontânea de 2 milhões e tanto. Se o fisco entende que há uma diferença, fala, não, calma aí, aqui há uma diferença, a gente vai fazer um procedimento de levantamento fiscal e aqui é essa diferença. A partir do momento que o fisco vai lá e chancela essa denúncia espontânea, não dá para um fiscal depois vir e falar, ó, vou fazer um levantamento fiscal no mesmo período e entender ali que há uma diferença. Né? Deveria ter sido, a meu ver, deveria ter sido feito lá no procedimento inicial. Eu vou acompanhar o relator no voto. Está sem áudio, presidente. O debate continua aberto, eu vou me manifestar também, acompanho o relator, até porque aqui no voto, né, que foi até a minha pergunta, está apontado o expediente, as folhas, e há literalmente o que o fiscal disse nessa diligência, concluindo que a denúncia espontânea em foco abrange todo o período correspondendo a todas as operações objeto do lançamento fiscal. Então, isso aqui está até grifado no voto. Então, assim, dentro aqui do nosso debate, eu acho esse o ponto fulcral para acompanhar.
E em dado momento ele fala que ele não sabia da denúncia espontânea. Se ele soubesse, talvez não tivesse alto. Exatamente, parece que ele não sabia mesmo. Também acompanho o relator. Parabenizo o relator, não tenho nenhuma consideração a ser feita, acompanho. Então, agradeço aí a todos os debates, essa Câmara sempre debate, né? Sempre todos têm a palavra, sempre é bom ouvir tanto a representação fiscal, o relator. Então, encerro aqui os debates para a verificação de quórum e votação. Presidente, deu um erro aqui na minha tela do empate, apareceu para todo mundo ou apareceu só para mim? Não, para mim não apareceu, não. Tá normal. Dá Só um, você. tenta voltar novamente, nós aguardamos sem problemas. Caiu, né, o empate, mas pode, se for necessário, pode sair, desligar e ficamos aqui no aguardo. Já voltou aqui, já Já? Ah, então tá bom. entrou. Então, iniciando a votação. Então, encerrando a votação do caso 5038737, True Nutrition Brasil, Nutrição Animal, encerrando, então, o julgamento, o resultado foi, todos acompanharam o relator, recurso de ofício conhecido e não provido. Esse é o resultado do julgamento desse caso. Então, agora vamos passar para mais um, é o auto 5052-280, General Parts Informática Unipessoal Limitada. Doutor Adolfo também é o relator do caso, não temos sustentação oral, não temos advogado presente, então passo a palavra ao relator para o seu relato e voto. Eu vou fazer. Bom, eu já registrei. O caso também aqui não é tão complicado. Crédito indevido sem comprovação do direito, envolve crédito de terceiros, e basicamente a gente está falando aqui de uma ação judicial que ele ganhou, ele queria transferir esse crédito para outras pessoas, mas, bom, antes disso, fala de questões formais, né, do processo em ampla defesa, eu afasto. E aí, no mérito, eu digo que existem certos requisitos para acreditamento, 61 a 65 do RICMES, coloca aqui os 3 itens principais que ele descumpriu. E, portanto, eu concluo que não há suporte legal ou documental para os créditos aproveitados e a posição fiscal está inteiramente correta.
Os acréscimos legais são devidos pela súmula 10, nossa, já realizada, e a súmula 13 fala da licitude da atualização do valor base da multa. 527 eu a faço, porque tem cobrança de principal. E, no mais, eu conheço do ordinário e nego provimento, para manter integralmente a decisão recorrida. Ok, obrigada, doutor Adolfo. Os debates estão abertos. Acompanho o relator, senhora presidente. Nenhuma consideração, acompanho o relator também. Apenas parabenizar o doutor Adolfo pelo voto, sem quaisquer considerações. Obrigado. Obrigada a todos. Eu também acompanho o relator, bem fundamentado. Parabenizo o relator pelo voto. Então, encerramos os debates do caso e passamos à verificação do quórum e início de votação. Então, iniciando a votação. Então, todos acompanharam o relator, o caso, o auto de infração 5052-280, General Parts Informática Pessoal. O recurso ordinário foi conhecido e não provido. Encerrando a votação, todos acompanharam o relator. Encerrando, então, o julgamento do caso. E, com isso, nós encerramos a pauta de hoje, todos encerrados. Então, finalizar, então, encerrando a sessão de julgamento de hoje, peço ao Jailson para parar a gravação, né? Encerramos a nossa pauta, missão cumprida hoje.